Bem, pessoal, voltamos com a nossa terceira aula de ética e trabalho. Na aula passada eu já comecei a apresentar para vocês os dados que são um pouco tristes em relação à realidade do mundo do trabalho, mas como eu disse para vocês, é preciso sentar os pés no chão, é preciso colocar os pés no chão e olhar que o horizonte vislumbra. O que é que eu vejo adiante? Por isso que o texto é triste, os dados são tristes, mas não é para entristecer. Falei disso várias vezes na aula passada. Nesta aula, eu continuo apresentando os dados para vocês. Claro que a nossa realidade é uma realidade que tem se modificado bastante e que digamos assim, mudança, não é, no mundo do trabalho em função das máquinas inteligentes, elas podem causar conflitos, podem causar revoltas, podem, inclusive, induzir a revoluções. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Saiu um livro, acho que nesses últimos 2 anos, em que o autor do livro, ele diz que a classe média vai ficar com raiva. O autor prevê raiva da classe média que será substituída por robôs. Globalização e avanço tecnológico destruirão empregos em países ricos. Só no nosso ainda não. Aqui é a matéria, certo? Muitas mudanças comerciais e tecnológicas recentes tiveram efeitos negativos sobre as vagas industriais, mas deixaram intocados os trabalhadores de colarinho branco. Baldwin, que é o autor do livro, acredita que isso esteja para mudar em razão do que ele chama de globótica, o que significa globalização combinada com novas formas de robótica, de inteligência artificial e tecnologias que facilitam a terceirização de empregos em serviço. Em lugar dos operários, quem sairá perdendo dessa vez serão os contadores, os médicos, os advogados. E na aula passada eu mostrei um gráfico para vocês sobre isso. Isso causará fúria na classe média. A concorrência de robôs de software será vista como monstruosamente injusta, afirma o autor do livro. Previsões sombrias sobre robôs destruidores de empregos nada tem de novo. Mas as previsões de Baldwin merecem atenção. Economista especializado em comércio internacional no Graduate Institute de Genebra, seu alarme toma por base uma combinação de mudanças tecnológicas. E esse gráfico aqui, ele corrobora com essa notícia anterior. E claro que é um gráfico que pode ajudar nesta raiva ou neste desgaste que deverá acontecer certamente se essas previsões elas avançarem. Olhemos aqui para esse gráfico. É um gráfico de 2017, 2018. Cerca de 52,1 milhões de postos de trabalho, mais da metade de empregos formais e informais no Brasil, podem ser substituídos por máquinas nos próximos 10 a 20 anos. Aqui, se é a longo prazo, né, já que os dados da aula anterior, eles apontavam para 2030, né? É o que aponta o estudo da consultoria e dados, que cruza a base de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, contínua do IBGE, com um estudo da Universidade de Oxford. A pesquisa separa as ocupações em faixas de risco de automação. Futuro incerto, né? 58,1% dos brasileiros estão em profissões com alto risco de automação. E aí, alto risco de automação, em milhões, 52,1 milhões, médio risco, 17,1 milhões, baixo risco, 20,5 milhões. Em termos de empregos, o alto risco, 58,1 milhões de pessoas, médio risco, 19,1 milhões, baixo risco, 22,8 milhões. Profissões que serão afetadas: condutores de automóveis, táxis e caminhões, 98%, cobradores e afins, 95%,
Entrevistadores de pesquisa de mercado, 94%. Balconista do serviço de alimentação, 93%. Garçons, 90%. 5 profissões com maior risco de automação. Aliás, com menor risco, desculpa. Gerente de hotel, psicólogo vai precisar de muitos, né, minha gente? Engenheiros químicos, advogados ainda não serão tão atingidos, mas já há um atingimento, né? E veterinários, 3,8%. São dados que a gente precisa, nesse caso, olhar para ele. Esse vídeo eu vou deixar na plataforma porque ele corrobora com essa nossa discussão. Tem 2 vídeos que eu deixo na plataforma para que vocês possam, não é, completar esse assunto com as informações que existem e já são várias, para não ficar só, digamos assim, no discurso do professor. O que eu falei na aula passada. Quem é o seu concorrente? Estudante de direito. Inteligência artificial bate 20 advogados em testes de revisão de contratos. Em um estudo recente, na Laugix, startup de tecnologia jurídica, ela desafiou 20 advogados experientes a testar suas qualificações e conhecimentos contra o algoritmo proporcionado por inteligência artificial desenvolvido pela firma, uma espécie de máquina versus humanos em uma batalha jurídica. A tropa de inteligência humana, adversária da inteligência artificial, ela foi composta por diretores jurídicos de grandes empresas. Segundo o site do Fórum Econômico Mundial, o trabalho era para examinar riscos contidos em 5 contratos de confidencialidade. Quase não sai. Mas para que vocês vejam, certo? Aí não é matéria minha. Ou seja, a inteligência bateu 20 pessoas, 20, não é, advogados. Esse outro vídeo, como eu disse para vocês, eu deixo na plataforma. E, infelizmente, se avança o sistema de máquinas inteligentes no mundo do trabalho, uberizando a população, um resultado drástico é a pobreza. O aumento da pobreza e da extrema pobreza. Falava para vocês na aula passada do aumento dos imigrantes, da população que já não aguenta mais viver no seu espaço de origem em função das suas necessidades básicas, da falta dessas necessidades básicas. Eu não tenho um gráfico atual, mas com certeza deverá sair um gráfico atual no ano que vem, até para mostrar, não é, como nos comportamos agora nesse pós-pandemia. Porque na pandemia ainda não devido ao auxílio emergencial, mas o pós-pandemia vai revelar muita coisa em termos de pobreza, em termos de desigualdade. Veja que o gráfico, não é, de extrema pobreza e pobreza. A pobreza em 2014 era 14,1, a extrema pobreza 5,2 e, não é, já em 2017 a pobreza 21,6 e a extrema pobreza 11,8. Gráfico ascendente, isso é muito ruim. Estrutura social dos ocupados em 2018, no 4º trimestre de 2018. Não é padrões de vida. Aí nós temos alta classe média, média classe média, baixa classe média, massa trabalhadora e miseráveis. Renda média de cada população dessa aí. A alta classe média, a renda dela é de 11.803, a média classe média, 3.791, a baixa classe média, 1.697, massa de trabalhadores é o salário mínimo, os miseráveis, 313 reais. Se a gente olha aí para outubro de 2018, que em crise, a crise ela não se modificou muito ao longo desses quase 2 anos, pobres e miseráveis, 77,329 milhões de pessoas, representando aí 80,4% da população ocupada. Não é mole, não.
Pobres ocupados com ensino superior. Eita, o lenga-lenga do ensino superior, né? Mais grave ainda, 8,3 milhões de ocupados estão classificados como categoria pobres que têm ensino superior completo. Se juntarmos aqueles que têm ensino superior incompleto com aqueles que têm ensino superior completo, temos 12,9 milhões de trabalhadores pobres com nível superior. Isso significa confusão. Esse pessoal não vai aceitar essa condição tranquilamente porque eles foram fazer faculdade, pagaram mensalidade, tem que pagar depois o FIES, e eles esperavam sair da condição, né? Da condição de pobreza. Olha o gráfico, certo? Classe média pobre, massa de trabalhadores pobres, miseráveis. 377 mil miseráveis com ensino superior. 24 milhões 846 pessoas que estão da classe média pobre até os pobres ocupados, que são ocupados e que têm ensino superior. É drástico? É. Isso revela que é preciso terminar o ensino superior, até para estar ocupado, como eu dizia na aula passada. Crise levou 4,5 milhões a mais à extrema pobreza e fez desigualdade atingir nível recorde no Brasil. Esses são os dados de 2018. Em 2018, 13,5 milhões de pessoas elas estavam na extrema pobreza. Quantidade de população de Bélgica e de Portugal. Metade dessa população de extrema pobreza é aqui, bem perto da gente. É aqui no Nordeste, infelizmente. Brasileiros em situação de extrema pobreza, desde 2015 vem crescendo. Veja aí, não é? 2014, 15, 16, 17 e 18. E esperemos o pós-pandemia. 13,5 milhões de pessoas em pobreza. Veja aí o gráfico. 6,5 milhões são homens. 7 milhões são mulheres nesse gráfico. 10,5 milhões são pretos ou pardos. Desigualdade racial que a gente tem. Né? Há quem diga que não existe racismo, né? Aqui no Brasil. Olha o gráfico. 8,1 milhões não têm instrução ou ensino fundamental completo. E 1,8 milhões estão, neste caso, desempregados. Salários médios, salário mínimo na época 998, e a média da população mais pobre ou miserável, R$ 145. PNAD contínuo de 2018, 10% da população concentra 43,1% da massa de rendimentos. Olha aí, estava em crise. O índice Gini de rendimento médio mensal, real domiciliar, per capita, que varia de 0 até 1, foi estimado em 0,545 em 18. Entre 2012 e 15, houve tendência de redução desse índice, e que esse índice está aumentando. É sinal que tem uma população empobrecendo, e a gente viu nos dados anteriores. Porém, não é? 10% de nossa população tem quase a metade da riqueza, da massa de rendimentos do Brasil. Rendimento mínimo de 1% mais rico da população é 33,8 vezes o rendimento dos 50 mais pobres. E o rendimento mínimo mensal, aí o rendimento mensal mínimo, né, do trabalhador, ele chegou a 0,509 em 2018. E esse dado, não é, as regiões sul, por exemplo, é 0,44, centro-oeste 0,48, mas quando a gente chega aqui, por exemplo, no Nordeste, esse índice, ele aumenta, e aumenta muito. 1% da população vive com salário de 27.744 mês, média mensal per capita, 33,8 vezes o rendimento de 50% da população, que ganha mais ou menos R$820. Nosso Brasil tem a segunda maior concentração de renda
Mais dados aí, esses dados são do ano passado, 1% dos mais ricos concentram 28,3% da renda total do país, conforme ranking do desenvolvimento humano, o IDH. O Brasil perde apenas para o Catar em desigualdade de renda. Trabalho informal avança para 41,3% da população e atinge nível recorde. Neste ano de 2018, 2019, mas o dado é de 2018, o trabalho informal, ele superou o trabalho formal. Ou seja, né, tinha mais gente trabalhando na informalidade do que na formalidade. Veja aí, né, o gráfico, certo? Emprego no setor privado com carteira assinada, 11.658.000 pessoas. Trabalhadores domésticos sem carteira assinada, desculpa, é sem carteira assinada, gente, porque é o trabalho informal. Desculpem mais uma vez. Então, empregado no setor privado sem carteira assinada, 11.658.000. Trabalhador doméstico sem carteira assinada, 4.525.000. Conta própria sem CNPJ, 19,42 milhões. Empregador sem CNPJ, 850.000. Trabalhador familiar auxiliar, 2.230.000. Por posição, em milhões de pessoas. Empregado, agora sim, com carteira assinada no setor privado, é essa vermelha, essa parte vermelha, 33 milhões. Não é? Empregado sem carteira assinada do setor privado, aqui é esse outro aqui, ó. Conta própria. Empregado do setor público. Trabalhador doméstico. Trabalhador familiar auxiliar. Então, essa pizza mostra a ocupação do Brasil em posição, não é, de trabalho. E aí a gente vê quantas pessoas estão no trabalho informal. Viver com até R$ 47,00 mês obriga a escolher entre comida e higiene. Isso é a realidade de 4,5 milhões de pessoas. E a notícia da Folha de São Paulo, Rosângela Silva, 28 anos, é uma das trabalhadoras brasileiras que vivem com menos de R$ 47,00 mês. Ela mora em uma comunidade chamada Fim de Semana, no Jardim São Paulo, aliás, no Jardim São Luís, bairro da cidade mais rica do país, São Paulo, e distante de apenas 10 quilômetros do shopping de luxo da cidade de Jardim, onde um prato de salada no restaurante do Grupo Fazano custa R$ 70,00. O prato de salada custa 70. E a renda mensal dela é de 47. Se a crise econômica atingiu em cheio o mercado de trabalho como um todo, ela foi especialmente cruel com a parcela mais pobre, contingente à época de 4,5 milhões de pessoas. Mesmo com a recuperação ensaiada, né, em 2017, 2018, o PIB cresceu muito pouco. 14 milhões naquela época buscavam vagas. Agora, no mês de outubro de 2020, 14 milhões de pessoas novamente buscam vagas por emprego. A situação do Nordeste é drástica. O rendimento médio do trabalhador do Nordeste caiu de R$ 21,00 para R$ 9,00 em 2017. Até o Bolsa Família foi atingido, caindo, inclusive, quantidade de gente que recebia Bolsa Família. A renda média do trabalhador, 2.237, renda per capita do trabalhador em 2016. Só que 43,3% da massa salarial está com os 10% mais ricos. Renda média dessa população trabalhadora, da população trabalhadora, não estou falando dos mais ricos, estou falando da população trabalhadora, que ocupam cargos mais altos, funções mais altas, 27.213, eu, inclusive, não estou nessa renda.
Renda média do trabalhador mais pobre, do miserável, R$ 47. Sabe quanto era essa renda em 2016? 76. Caiu para R$ 47. E a miséria no Brasil era distribuída de forma desigual. Por exemplo, afeta 6,1% dos cidadãos do Rio Grande do Sul. Mas quando você chega no Amapá, 44,9%. Olha que desigualdade o Brasil. O problema mais grave é na zona rural, onde vive um terço da população. É lá onde a pobreza ela, né, se instaura e se instala. A desigualdade tem aumentado. Ela diminuiu de 2001 para 2014, mas a partir de 2015, como a gente viu aqui nesses gráficos e nesses dados, essa desigualdade ela vem aumentando. Quando a gente pensa no mundo, eu dei um dado para vocês do mundo na aula passada, quase metade da população global vive abaixo da linha da pobreza. Quase metade da população. Está vendo as migrações? Avanços econômicos no mundo indicam que, embora menos pessoas vivem em situação de pobreza extrema, quase metade da população mundial, 3,4 bilhões, ainda luta para satisfazer necessidades básicas, disse o Banco Mundial, em 2018. Segundo o organismo, a região da América Latina e do Caribe teve menos prosperidade de 2010 a 2015. Essa região tem 11% da população com renda inferior a 3,2 salários, desculpa, 3,20 dólares por dia. E mais de 26% com a renda inferior a 5,5 dólares dia em 2015. 6 bilionários têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso é aqui no Brasil. 6 pessoas com a riqueza de 100 milhões. Tem como acreditar na igualdade? Tem como esperar? Tem como ter esperança com um dado como esse? Daí, não é, todos esses problemas que nós estamos, nesse caso, vivendo. A concentração de renda voltou a crescer. O índice que mede a concentração de renda está revelando, ao longo desses anos, de 2016 para cá, tem um gráfico aqui que mostra isso para vocês, que os ricos aqui no Brasil estão cada vez mais ricos. Que crise não afeta essas pessoas? Afeta nós, afeta a classe mais pobre. E isso é muito ruim. Já tratamos desse dado, 1% mais rico ganha 33,8 vezes mais que os 50 mais pobres, porque a renda é muito diferente. Enquanto você tem um grupo que ganha por mês R$ 27.744, você tem uma outra massa da população que é do mínimo para baixo, 43,1% é abocanhada, é a massa de rendimento abocanhada por essa população mais rica. Veja aí no final desse primeiro parágrafo, eles tinham em 17 264,9 bilhões de riqueza. Em 2018, estava uma crise da porra. 277,7 bilhões. Aumentaram. Aumentaram a riqueza em plena crise. Olha aí as pessoas mais ricas. Acho que esse gráfico continua. Ou esse dado continua. Deve ter dados novos. Mas essas pessoas continuam sendo bilionárias. Nós não sabemos o que é isso, ser bilionário. A gente sonha em ser milionário, porque tem um prêmio da Mega Sena. Não é? Aí eu quero ganhar 100 milhões, 120 milhões, 5 milhões. Não existe prêmio bilionário de bilhões. Mas essas pessoas são bilionárias. E elas têm uma riqueza, não é?
que revela esse processo de desigualdade. Estão aí os 5 mais ricos. 3 deles, segundo vocês estão vendo, são de um grupo só, que é o grupo 3G Capital. Tem o rico do Banco Safra e tem o rico do Facebook. São 5 pessoas aí, neste caso, mais ricas. E em crise, desde 14 que essa crise começou, em crise, o Brasil ganhou 7 mil novos milionários em 2017. Olha aí, a crise não atinge essa galera, né? Em 2017, 7 mil brasileiros entraram para o grupo dos que possuem fortuna acima de $1 milhão, segundo o relatório sobre riqueza mundial da consultoria Capgemini, antecipado pelo portal G1. O número de milionários cresceu 4,25%, passando de 164,5 mil para 171,5 mil pessoas. Como a gente mostrou, né, no dado anterior, os 5 bilionários que concentram a riqueza da população mais pobre. Aí o gráfico. Tá vendo aqui, ó? Pá, pá. Deu uma baixadinha naquele impacto de 2015. Foi em 2016, tome crescer. 2017, tome crescer. E não parou de crescer. Na crise, alguém, neste caso, está ganhando. É desse mês. Desse mês. Não fique com raiva de mim, não. Não fica achando que eu estou inventando dado, não. Eu apresentei o dado para vocês das crises de 16, 17, 18. Olha a crise agora da pandemia, minha gente. Riqueza dos bilionários cresce durante a pandemia e atinge marca recorde de 10,2 trilhões. Número de bilionários passou de 2.158 em 17 para 2.189 em 2020. Notícia fresquinha de 7 de outubro. A pandemia jogou milhões de pessoas para a pobreza, fez o desemprego dar um salto inédito, gerou uma concentração inédita das economias, recolocou a fome como uma realidade e levou governos a dívidas sem precedentes. Mas a crise também teve outro impacto para os bilionários do mundo e do Brasil. A pandemia foi sinônimo de aumento ainda maior de suas fortunas. Um levantamento publicado quarta-feira pelo Banco Suíço constata que a fortuna na mão dos ultra-ricos atingiu um novo pico de 10,2 trilhões em julho, contra 8,9 trilhões no final de 2017. Os setores de tecnologia e de saúde são os grandes responsáveis pelo salto, com incremento de 43% e 50%, respectivamente. Bilionários ficaram ainda mais ricos no Brasil e no mundo por conta da pandemia. É notícia do mesmo dia. E a foto, inclusive, representa a igualdade, né, gente? Olha como somos iguais na nossa sociedade. Essa foto é massa, porque ela representa a igualdade. Mas todos somos iguais nas nossas rendas. A foto que o diga. Mais bilionários no Brasil em 2020. No caso brasileiro, o grupo dos bilionários do país detém uma fortuna de 176,1 bilhões. Um aumento de 99%. Oh, impacto bom da porra. Em 2019, existiam 45 bilionários no país. Nesse ano, subiu para 50. O total, porém, ainda foi maior em 2018, quando o número de ultra-ricos chegou a 58 e somaram 179 bilhões. Claro que a liderança do ranking continua sendo nos Estados Unidos, com essa parcela da sociedade que tem 3,6 trilhões nas suas mãos. Geograficamente, a China continental foi a região que mais se beneficiou durante a década. No início de abril de 2020, haviam 389 bilionários chineses, acumulando o valor de 1,2 trilhões de dólares. Sua riqueza havia crescido quase 9 vezes em comparação ao salto de 100% nos Estados Unidos em 10 anos.
É brincadeira? Pior não é isso. Pior é a escravidão, que retorna na crise, porque as pessoas com fome, as pessoas em crise desempregadas, elas se assujeitam a qualquer coisa. A escravidão moderna talvez seja o elemento mais chocante do mercado do trabalho global dos nossos dias. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estimou em 40 milhões o número de pessoas escravizadas em 16, 25 milhões das quais em situação de trabalho forçado. Os trabalhadores forçados produziram alguns dos alimentos que estão na nossa geladeira, algumas das roupas que a gente consome, tênis, foram por esses trabalhadores que se sujeitam a qualquer coisa para poder ter aquele salário baixo, sem, inclusive, direitos. Viu falar nessa palavra direitos? Ela vai ser uma lenda. Direitos, vai ser uma lenda daqui a uns anos. Do jeito que vai? E no Brasil, 160 mil pessoas trabalham em condições análogas à da escravidão. Fazendas. Ou aquelas lojas. Loja não, aqueles galpões. Lá em São Paulo. Que a chave é por fora. As pessoas entram, aí o patrão fecha a porta por fora e eles ficam lá no trabalho até não sei quantas horas. Boa parte de imigrantes, boa parte de bolivianos, agora de venezuelanos. De vez em quando a polícia estoura esses galpões que obrigam as pessoas a trabalhar horas e horas e horas. Trabalho análogo à escravidão. Veja, as medidas da empresa. Para reduzir os custos e garantir competitividade e produtividade, as empresas elas tiveram que modificar a jornada de trabalho. Agora tem contrato parcial. Lembre-se da reforma trabalhista, para quem se viu. Estabelecimento de contrato de duração determinada. Terceirização, que agora pode terceirizar tudo. Né? O STF já julgou, né, esse item da reforma trabalhista e disse que é legal terceirizar, neste caso, a atividade fim. E claro que não ia dar outra. Não ia dar outra. Flexibilização dos processos do trabalho. Flexibilização dos direitos trabalhistas. Não preciso repetir, mas vou repetir. Meu Deus, minha língua coça. Tem uma pessoa neste nosso país que disse o seguinte, que os trabalhadores teriam que optar entre emprego ou direitos. Vou dizer nem o nome. Vou dizer nem o nome. Essa pessoa disse isso. Está governando. Então, como eu disse para vocês, direito vai ser lenda, 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 vai ser lenda. Porque nessa crise, SPIB, aposentadoria não tem mais, para vocês vão entrar, vocês jovens. Com salário, aposentar. Se você ganha R$1.000, se aposentar com R$1.000, até rir dar risada. Né? Esse processo, amplamente discutido na imprensa, consiste em reduzir folha de pagamento das empresas, mediante exclusão de direitos. Já se fala em acabar com o negócio do 13º, seguro-desemprego, repouso semanal remunerado. Para quê? Para que cresça emprego. Não é? Reforma trabalhista, vai crescer emprego. Reforma da Previdência, vai surgir emprego. Eu tô rindo, porque eu mostrei dados aqui que não vai acontecer. Aí, a matéria aí. Quando fizeram a reforma trabalhista. Vagas abertas. Grupo Cavalcante Sá. Grupo Sá Cavalcante. São 70 vagas para trabalho intermitente, ou seja, remuneração por hora nas lojas Bob's, Espoleto,
balada mix, shows oriental gourmet na Grande Vitória. O salário é de 4,45 a hora, a jornada é de 5 horas, aos sábados e domingos, dias com mais movimento, e que precisa de pessoal extra. Então, você trabalha sábado e domingo, não é? Multiplica aí, 5 por 45 dá quanto? É seu salário dia. Aí você multiplica por 2, porque você vai trabalhar 2 dias. Ok? Se quiser, bem. Se não quiser, tem uma fila esperando. Claro que os valores vão entrar em crise. A crescente separação entre o trabalho manual e intelectual impede que o trabalhador tenha acesso ao conhecimento, excluindo dele a autonomia, o desenvolvimento da solidariedade, a expressão da liberdade indispensável ao exercício da cidadania. Mais recentemente, essa onda de desemprego e o desmoronamento das relações contratuais decorrentes da globalização da economia e da flexibilização do processo de produção anunciaram a chamada crise da sociedade do trabalho, essa que eu venho trabalhando com vocês aqui, a crise na ideia. Antigamente, a gente tinha a frase, para quem não trabalhava, para trabalhar, vagabundo. Trabalhador, o valor, vagabundo, desvalor. Diga isso hoje. E aí, não é? Isso é chave para esse texto, gente. Anotem esse slide. É chave para esse texto. Para a discussão de ética e de trabalho. Esta crise caracteriza-se pelo declínio da ética do trabalho, manifestado na descrença de que a atividade produtiva seja fonte de justiça social, de dignidade e de realização social. A sociedade está descrente, porque ela não vê mais na atividade laboral a saída. Por isso que a sociedade buscou outras tantas saídas. Já falei aqui da droga, da violência, do ilícito, de Deus. Por que será que as confissões religiosas cresceram tanto nos últimos tempos? Por que será que aquelas religiões que prometem a riqueza cresceram tanto? Por que será que um tipo de espiritualidade que mexe com a emoção cresceu tanto? Olha aí. Olha aí. Está aí, está explicado. Esse texto explica. Pesquisas têm demonstrado que a profissão e o conflito de interesses sociais já não fazem mais parte das preocupações dos jovens. Infelizmente, porque nós não temos mais jovens revolucionários, né? Por que não temos, né? Porque tá, então... Deixa para lá. Eu falo outra besteira, né? Pesquisas mostram que os valores relacionados ao trabalho, tais como disciplina, subordinação, aplicação e segurança salarial, vêm sendo substituídos pelos empregados com menos de 35 anos, com valores novos como autorrealização, criatividade, autonomia e liberdade de decisão. E aí os jovens, que nasceram no ano 2000, que têm 20 anos, que completaram 18 anos há 2 anos atrás, essa matéria fala desses jovens dos 18 anos, de algum de vocês também. Quem são esses jovens? Volúveis, individualistas, só conhecem o mundo digital. É o perfil de 3,42 bilhões de jovens do Brasil que alcançaram a maioridade em 2018. Ao invés de conquistar bens materiais, essa geração prefere gastar com experiências e aproveitar a vida sem preocupação em economizar para o futuro. Como vivenciar a crise econômica? O que eles mais desejam é um bom salário. Especialistas avaliam, porém, que esses jovens ainda não estão preparados para o mercado de trabalho e que eles devem se reinventar para ter espaço nesse mundo. Lembre-se do que eu falei na aula passada. De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, em 2018, com pessoas que estavam completando 18 anos, ou as pessoas que completavam 18 anos, eram 1.737 homens, 1.682 mulheres. Em determinado momento, essa geração passa a não ter mais experiência com o mundo analógico. Isso será uma grande mudança, segundo a matéria. Esses jovens pensam que não precisam mais ter carro, nem ter nada, porque tem o Uber, né?
É uma geração que curte, que tudo é passageiro, que fica, que beija 50 bocas no carnaval. Não é verdade? Segundo a diretora, esses jovens são mais individualistas. Todo mundo diz que tem 200 amigos, 300, não é? Mas quantidade é pouca, quantidade tete a tete é pouca. Jovens exibidos que querem mostrar o corpo, que não estão nem aí para nada. A nossa geração, e aí eu corroboro com esse último parágrafo, que é do entrevistado da pesquisa, o Locke, ele vai dizer, a minha geração colecionava, era importante ter. Essa geração nova é importante aproveitar. Antes a sociedade ensinava a poupar. Agora há um bombardeio dizendo que a gente deve curtir, meu irmão. Vamos curtir, que, né? Futuro a Deus pertence. Eu quero curtir o hoje. Eu sou da turma do presente, certo? Meu negócio é curtição. Não tô nem aí. É curtição, é postar curtição no story do Instagram e beleza. Na sociedade em que vivemos, torna-se nítida a falência dos valores cristãos capitalistas e a ausência de verdades. Olha o texto anterior aparecendo aqui. A ausência de verdades e modelos que orientem a visão de mundo. A perspectiva, lembra dela? Esse momento de ruptura da ordem de valores que estamos vivendo vem sendo amplamente estudado e avaliado e tem um nome genérico de pós-modernidade. O que é isso? Que tempo é esse? É o tempo que a gente não tem verdades, que a gente não tem modelos que ajudem, que orientem a gente buscar o futuro. Não tem. Não é? E o que a gente tem, ou que tinha, tem um bocado de gente dizendo que é mentira, num fenômeno pós-verdade. Dizendo que não presta. Pode rasgar, jogue no lixo, esse autor não presta, não. Não é? Presta, não. Autor bom é aquele que tortura. Esse aqui é o livro. Qual é o seu livro de cabeceira? Aquele do torturador. Essa bosta, desculpa. Não é? É isso, infelizmente, está acontecendo. Como explicar esse estado de falência de valores da modernidade? Veja, para entender essa questão é preciso refletir sobre as bases teóricas que deram sustentação e modelar as relações sociais do mundo moderno, né, naquela sociedade que foi sendo construída. Vivendo sobre a ordem econômica capitalista, regida pela lei do máximo lucro, os homens da modernidade cultivaram a tendência de acumular bens, gerando uma moral própria, acima dos princípios estabelecidos. É ter, é ter, é ter. Esse tipo de economia favoreceu o quê? Espírito de posse, o egoísmo, o individualismo exacerbado. É esse anseio, é esse valor que povoa essa sociedade. Por outro lado, a ética da modernidade herdou do cristianismo o conceito de liberdade privada e transformou esse conceito em liberdade econômica, retirando da ideia liberdade sua dimensão filosófica mais autêntica. Qual é o conceito de liberdade autêntico? É escolher sem coação, sem constrangimento interno. A liberdade deve ser encarada como a possibilidade de mudar o curso das coisas, de promover aquilo que era uma fatalidade em algo que possa nos ajudar a entender o que aconteceu e projetar o amanhã. Mas aí fomos empurrados para a chamada liberdade liberal micro, que aí vem a microética liberal. Cada um faz agora o que quer, o que pode, cada um faz o que quer, o que deseja, cada um cria suas próprias leis, cada um faz a sua própria verdade. Porque jogaram no lixo as verdades que orientavam o amanhã. O Estado moderno, que organizou-se com base nos princípios da teoria liberal, lançou mão do conceito de liberdade
para justificar a ordem econômica. Assim, a liberdade que fala a modernidade, esse nosso tempo, é a liberdade de comprar e de vender, estabelecer contratos de mercadoria, de preço e salário. A liberdade não é só isso. Eu até disse para vocês que esse texto iria focar apenas nesse tipo de liberdade. Desse modo, quando manifestada na vida concreta das pessoas, a liberdade passou a ser encarada como característica de cada um, do indivíduo, da sua consciência autônoma, a defesa da sua segurança, da sua propriedade, dos seus direitos. E a coletividade. Esquecemos que vivemos em coletividade, então o direito é só é meu, e o direito do outro. E o direito do outro para poder existir, para poder ter dignidade, ter comida. Orientada segundo esses princípios, a prática social deu lugar a um fenômeno conhecido como individualismo possessivo, comportamento que exalta a ordem privada, a ordem dos direitos individuais, da liberdade pessoal, muitas vezes utilizada contra o interesse do bem público, do exercício da cidadania, do compromisso social, do bem coletivo. Claro que se a gente tem esse individualismo, o que vai acontecer com a ética? Olha a ética privada, olha a ética particular. Olha nós desvirtuando o sentido original da ética. Que tem como fim, vocês lembram? O texto anterior? O bem coletivo. Está aí. Mais uma vez, isso já tem ocorrido na sociedade medieval. A ética desviou-se do que lhe é mais próprio, dimensão pública, dimensão coletiva, que, em tese, deve nortear as relações entre as pessoas para o atingimento do fim. Quer viver em liberdade plena, não tendo que se sujeitar às condições tão degradantes da vida. Repensar os valores da modernidade. Veja, a proposta de que a questão ética seja retomada na sua dimensão pública impõe o reconhecimento de que o ser humano é capaz de exercer sua consciência moral e de responsabilizar-se pelos seus atos. Isso é chave. Aquele negócio que eu disse para você no outro texto, lembra? Faço uma merda e tenho alguém no celular aqui, o número de alguém no celular para me safar. Isso tem que acabar, gente. Tem que começar por nós. Fiz merda. Beleza, vou pagar pela merda que fiz. Deveria ser natural. Significa dizer que nós somos capazes de fazer juízo crítico da realidade, capaz de avaliar as situações, consultar normas estabelecidas, interiorizar algumas, rejeitar outras, propor outras, assumir nossas responsabilidades por nossas escolhas feitas. Nesse sentido, a nossa consciência moral se confunde com a liberdade, porque nós estamos aí para isso. E quais seriam esses pressupostos básicos ao exercício da consciência moral, ao exercício da liberdade? Reconhecer nossas limitações e possibilidades, não sofrer coação, imposição da força interna e externa, e ainda acreditar na solução democrática, que é outra coisa que Ave Maria. Daqui a pouco a gente vai ter milhões de gente na rua pedindo ditadura para resolver os problemas. Eu já disse para vocês que não resolve, carapada. Não resolve. Vocês já viram aí os dados? Já perceberam qual é a origem do problema? Agora vão pedir a porra da ditadura? Pressupostos básicos. Conhecimento. Pressuposto básico que orienta a consciência moral e, portanto, o exercício da liberdade é o conhecimento. Com isso, queremos dizer que o homem ignorante, dotado de uma consciência ingênua, imediatista e simples, age pela força das necessidades particulares, age porque é gado, porque, né, faz que nem boi que um vai atrás do outro, não consegue enxergar ao largo, usa viseira de burro,
Erra miséria de burro. Já viram? Acredita em qualquer besteira. Ou seja, a pessoa que não tem conhecimento não problematiza, não põe em questão a realidade à sua volta, não exercita a sua liberdade de escolha e de decisão. O desafio da liberdade diante da natureza passa sempre pelo conhecimento da determinação. Tem obstáculo? Tem. Tem dificuldade? Tem. Vamos estudar para resolver esses problemas. Significa que podemos mudar a realidade ou ficar submetidos a ela. Significa que temos consciência crítica, que temos liberdade para ter essa consciência crítica e devemos defender essa liberdade sempre. Mas precisamos conhecer. Porque se a gente não conhece, a gente embarca em qualquer proposta mirabolante. Sociedade está violenta, devemos recusar a violência, minha gente. Estamos naturalizando a violência, pelo amor de Deus. Ser ético é recusar a violência, de qualquer forma. É a segunda condição para que a gente possa, inclusive, responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Perceber, inclusive, que quando uma pessoa que pratica alguma ação, ela não está sendo coagida para praticar aquela ação. Nós estamos começando a ficar indiferentes com a violência. Roubo, assalto, estupro, a desgraça toda, a gente, não, é isso mesmo. Está desse jeito mesmo. Não, não, não. Não está desse jeito, não pode ser desse jeito, e a gente tem que lutar contra esse estado de coisas. Mesmo pessoas que às vezes fazem, não é, coisas sobre força e ameaça externa, logo executada contra a sua vontade. Por isso que a gente tem que estudar os atos humanos. O verdadeiro critério de pautar as relações humanas, diferente das relações dos animais, é que nós não precisamos regular nossas ações pela força física, pelo poder do mais forte. Nós temos capacidade de dialogar, temos capacidade de conhecer. Daí a solução, o diálogo. E a recusa à violência física e à violência simbólica ou à violência psicológica. Existem três violências: física, simbólica, desigualdade. Quando eu apresento um dado como esse, que, não é? 10 pessoas têm a riqueza, 5, né? 5 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de outras. Que violência! E é psicológica, né? Que a gente é violentado diuturnamente. Então, a violência acontece quando subjugamos uma pessoa, quando obrigamos a fazer alguma coisa que lhe causa dano físico ou moral. A injustiça social é uma violência, o roubo, a tortura, o assassinato, o estupro, o sequestro, a violência. São violências em qualquer cultura, em qualquer sociedade. E a gente tem que combater. E, minha gente, solução democrática. Numa sociedade complexa como a nossa, o engajamento numa política dos direitos humanos. Agora não vem aqui com essa historinha babaca de dizer que direito humano é só para defender bandido. Por favor, cale-se. Pessoa que está ali no hospital, no corredor do hospital, para fazer a cirurgia, ela está sem direito humano. A pessoa que está num bairro sem saneamento, vivendo na merda, ela está sem direito humano. A pessoa que está desempregada está sem direito humano. Nós devemos nos engajar pelos direitos humanos, todos eles, e ampliar esse processo de participação. São fundamentais numa sociedade que quer ser ética. A justiça social, o deslocamento da nossa atenção, que hoje está concentrada na vida particular, na privada. A gente tem que ter tempo para pensar o social, tem que ter tempo para pensar a vida comunitária, a associação, o partido político, por que não? O sindicato, por que não? Porque são espaços de decisões coletivas. Eu sempre digo para meus alunos, tá
está com raiva da política, dizendo que os políticos são bandidos, são ladrões, entre na política e mudem a situação. Cada um pode mudar a situação. Vamos fazer parte e ocupar os espaços coletivos, porque a nossa ação é sempre de criticar o outro. Então vamos entrar, o sindicato não presta, vamos tomar o sindicato e vamos fazer o sindicato prestar. Nosso condomínio está uma merda porque o síndico é uma merda. Vamos lá modificar, vamos ser síndico. Vamos ser políticos. E vamos acreditar nesta solução democrática. Porque senão continuaremos nesta crise e esta crise não terá solução. A solução, ela passa, como está dito aí, pelo conhecimento, especialmente, por recusar esse estado de violência e por manter a democracia nos seus diversos espaços. Que às vezes, quando a gente pensa democracia, a gente está falando, a gente às vezes pensa só o espaço político-partidário. Não, nos diversos espaços. É bem esse o recado desse texto, Ética e Trabalho, tão, digamos assim, importante para a nossa sociedade. Não fiquem tristes, desculpem os meus arrobos, né, porque eu me envolvo muito com esse texto em função da minha história de engajamento político, não político-partidário, mas de engajamento político e de estar preocupado sempre com a sociedade. Portanto, não pensem nisso, porque podemos mudar, mas vai depender muito do nosso interesse.